A sala de reuniões privada estava em completo silêncio. O rei Charles III fez uma declaração repentina que abalou a família real. Ele confirmou que a princesa Charlotte receberia a Rosa de Gales. Esta era uma honraria real privada criada em memória da princesa Diana. Era reservada à jovem considerada mais capaz de perpetuar seu legado de compaixão. Charlotte baixou a cabeça em silêncio atônito. Ao seu lado, o príncipe William lutava contra uma onda repentina de emoção. Mas do outro lado da sala, a expressão da rainha Camila endureceu instantaneamente. Ela acreditava que essa decisão reacenderia as dolorosas comparações públicas das quais passara décadas tentando escapar. A monarquia moderna se preparava para elevar sua próxima geração. Charlotte entrou na reunião acreditando que estava ali para cumprir seus deveres rotineiros. Ela sentou-se ao lado de Catherine, enquanto William permaneceu próximo ao rei. A Rosa de Gales nunca havia sido concedida a nenhum membro da realeza antes. Charles havia protegido a insígnia de prata, porque sua primeira agraciada precisava compreender a dor humana. O rei falou abertamente sobre seu novo papel. Charlotte seria a primeira pessoa a carregar a honra reservada a Diana. Ela teria a tarefa de apoiar crianças enlutadas e famílias sem teto. A decisão não lhe concedeu uma patente superior ou um novo título. Deu-lhe um fardo permanente e pesado de serviço diretamente ligado ao nome de Diana. Todos na sala compreendiam o peso dessa responsabilidade. Charlotte não olhou primeiro para o rei. Ela se voltou para o pai buscando segurança. William tentou responder à sua pergunta silenciosa, mas nenhuma palavra lhe veio. Ele atravessou a sala e colocou as duas mãos nos ombros dela. Por um breve instante, o futuro rei foi simplesmente um filho se lembrando da mãe. Camila não se levantou. Ela acreditava que a homenagem desencadearia comparações intermináveis e amargas com Diana. Sua incredulidade aumentou quando Charles explicou que Charlotte usaria a rosa de prata em cerimônias nacionais. A rainha percebeu que Catherine já conhecia a redação da declaração. A princesa de Gales havia sido consultada discretamente com antecedência. O plano já não havia sido discutido sem a participação de Camila. Charles abriu um estojo estreito de veludo contendo a insígnia de prata. Charlotte estendeu a mão em direção a ela. Hesitou e parou. Camila perguntou se a decisão era definitiva, e o rei respondeu que sim. Após a reunião, a rainha ordenou uma investigação imediata. Ela exigiu saber quem havia indicado Charlotte ao rei. Camila presenciou o anúncio, mas desconhecia as promessas secretas por trás dele. Desconhecia as memórias enterradas que haviam colocado a honra nas mãos de Charlotte. Para a jovem princesa, aquilo representava a chegada de uma avó que ela conhecia apenas por meio de histórias. Para William, aquele momento reabriu anos de luto silencioso e não resolvido. Para Camila, no entanto, a distinção carregava um significado muito mais complexo. O legado de Diana não estava mais confinado às páginas da história da realeza. Ele foi formalmente incorporado à próxima geração da monarquia britânica. A princesa Charlotte sempre notara detalhes que outros não percebiam. Catherine havia ensinado à filha que servir à realeza não se resumia a estar no lugar certo. Significava também ver as pessoas que ficavam para trás quando as câmeras se afastavam. Essa lição importava agora mais do que nunca. A Rosa de Gales era um dever permanente diretamente ligado às instituições de caridade de Diana. William sempre falava da mãe com muita cautela. Ele contou aos filhos sobre o humor de Diana, sua solidão e sua coragem obstinada. Mas ele nunca quis que a memória dela se tornasse um fardo insuportável para Charlotte. Após o anúncio, sua filha perguntou se realmente merecia essa homenagem. William respondeu que carregar um legado não significa herdar o sofrimento de outra pessoa. Ele disse que isso significava aproveitar a melhor parte do que haviam começado e dar continuidade. Enquanto isso, Camila retornou aos seus aposentos privados em um estado de fúria absoluta. Ela tirou as luvas lentamente e as deixou jogadas sobre uma mesa. A rainha havia passado anos construindo seu lugar dentro da instituição real, mas essa nova honra reabriu uma comparação histórica da qual ela nunca conseguiu escapar completamente. Diana havia se tornado oficialmente uma força ativa, circulando pelos corredores do palácio. Catherine mais tarde forneceu uma explicação particular preservada nos arquivos da casa. Charlotte certa vez perguntou por que Diana continuava ajudando estranhos quando ela mesma era tão infeliz. Essa simples pergunta convenceu Catherine de que,
Charlotte entendia compaixão como sacrifício. Charles havia notado exatamente essa mesma qualidade rara em sua neta. Durante as visitas ao hospital, ele observava Charlotte lembrar nomes e resistir aos auxiliares que tentavam levá-la às pressas. Naquela noite, Charlotte colocou o estojo de veludo ao lado de uma fotografia de Diana. Ela disse à mãe que estava apavorada com a possibilidade de decepcionar uma avó que nunca conhecera. Mas Camila estava prestes a descobrir uma verdade muito mais perturbadora sobre a nomeação. A honraria não havia sido proposta por Guilherme ou Catarina. A primeira recomendação, na verdade, partiu do próprio rei Carlos. A decisão não teve origem em uma reunião formal de esclarecimento sobre a Constituição. Tudo começou em um centro de apoio a crianças enlutadas 6 meses antes. Um menino traumatizado de 11 anos, chamado Samuel, recusava-se terminantemente a falar com qualquer pessoa. As autoridades se prepararam para encaminhar a comitiva real oficial, para evitar qualquer constrangimento público. Charlotte não seguiu o roteiro planejado. Ela se afastou discretamente e sentou-se a alguns metros do menino e esperou em silêncio. O que aconteceu em seguida se tornou o momento decisivo que Charles jamais poderia esquecer. Foi o gatilho exato que mudou o destino da honra adormecida de Diana. Charlotte havia comparecido à reunião apenas para observar seus pais. A ligação direta do centro com Diana conferiu à visita real um imenso peso emocional. Charles havia protegido a Rosa de Gales durante anos, temendo uma escolha imprudente. Mas Samuel mudou tudo quando virou o rosto para a parede. Ignorou o rei e recusou o gentil convite de Catherine para conversar. Uma assessora disse discretamente a Charlotte para permanecer com o grupo principal. Ela olhou para William, percebeu sua hesitação e tomou sua própria decisão. Charlotte se afastou e sentou-se no chão perto do menino enlutado. Ela não exigiu uma resposta nem tentou tocá-lo. A jovem princesa simplesmente sentou-se e esperou com ele. William observava em silêncio enquanto Catherine impedia que os ansiosos oficiais a puxassem para trás. Charles permaneceu por perto, esperando que o impasse silencioso terminasse logo. Mas não terminou. Samuel finalmente se virou e perguntou a Charlotte se ela alguma vez sentia falta de alguém que nunca conheceu. Sua resposta espontânea rompeu todas as camadas do protocolo real. Ela disse que sentia falta da avó através da tristeza nos olhos do pai. William baixou os olhos, profundamente comovido. Charles fez o mesmo, percebendo que a neta reconhecia a dor sem precisar justificá-la. Samuel se virou e colocou uma rosa de papel amassada nas mãos de Charlotte. Ele a havia feito para a mãe. Charlotte fechou os dedos em torno da rosa e prometeu que a história dele permaneceria em segredo. Charles reconheceu a mesma rara contenção que Diana demonstrara certa vez. Charlotte não estava fingindo gentileza. Ela estava protegendo-a. Naquela noite, Charles entrou sozinho em seu escritório e destrancou a gaveta onde estava a insígnia de prata. Colocou a rosa de papel ao lado dela. O alvará real formal permanecera intocado naquela gaveta por décadas. O monarca abriu o pergaminho e escreveu o nome de Charlotte na primeira página. Mas o documento não permaneceu oculto. Quando Camila entrou no escritório e o encontrou, percebeu que Charles havia feito a escolha sem a sua participação. O que se seguiu no gabinete do rei foi um confronto direto. Camila colocou seu relatório ao lado da rosa de prata e exigiu respostas. Ela perguntou por que havia sido excluída de uma decisão que reavivou sua história mais dolorosa. Charles fechou a pesada porta do gabinete. Eles se depararam com um passado que nenhum dos dois jamais poderia apagar por completo. Charles havia informado apenas William, Catherine, a princesa Anne e dois conselheiros jurídicos senhores. Ele acreditava que a ligação de Charlotte com sua avó precisava ser protegida das intrigas da corte. Camila não aceitou essa explicação de forma alguma. Ela perguntou se Charles entendia o que essa cerimônia diria ao público britânico. Ela argumentou que o público veria a homenagem como prova de que Diana continuava sendo o coração moral da monarquia. Ela temia que seus próprios anos de serviço fossem ofuscados por uma única rosa de prata. Charles se recusou a ceder. Ele disse que não diminuiria sua neta para proteger os adultos de sua própria história. Ele afirmou que o palácio havia falhado com Diana em vida e que não a silenciaria na morte. Suas palavras carregavam uma força brutal, porque Camila sabia que ele falava com culpa. Camila empurrou o estojo de veludo pela mesa, exigindo que ele adiasse a investidura.
Charles recuou lentamente o estojo, afirmando que Charlotte não herdaria o medo deles. A rainha então acusou William de usar a honraria para fortalecer a posição de sua família. Charles rejeitou a acusação imediatamente, revelando que William, na verdade, havia pedido mais tempo. O rei escolheu Charlotte pessoalmente depois de observá-la com Samuel. Ela demonstrou verdadeira coragem, sem saber que estava sendo observada. Camila partiu sem conseguir um adiamento, mas ela acreditava que o Conselho Real ainda poderia restringir o alcance da honraria. O alvará real vinculava responsabilidades reais, futuros patrocínios e precedências cerimoniais ao papel de Charlotte. Camila acreditava que o conselho poderia alterar a redação até que a honraria se tornasse inofensiva. Mas ela não havia previsto a reação da princesa Anne. William estava sozinho diante da reunião do conselho, lendo uma mensagem de Charlotte. A jovem princesa perguntava se havia causado problemas para a família. O Conselho Real era responsável por definir os limites legais de seus novos deveres. Se a linguagem fosse enfraquecida, a honra sobreviveria apenas no nome sem perder seu significado. Camila propôs remover a phrase guardiã do legado de compaixão de Diana. Ela queria substituí-la pelo título genérico representante do serviço à juventude. Charles ouviu em silêncio enquanto Catherine observava o rosto de William se contrair. Todos entenderam que a mudança protegeria Camila, mas retiraria o nome de Diana da própria homenagem criada para ela. A princesa anelou a alteração proposta 2 vezes e largou a caneta. Perguntou ao conselho se estavam homenageando Charlotte ou simplesmente se escondendo de Diana. Sua pergunta direta silenciou instantaneamente toda a sala. Anne recusou-se a deixar que o medo privado e geracional distorcesse uma promessa feita para um serviço público genuíno. Anne, então, revelou uma nota manuscrita documentada dos arquivos reais. Pouco antes de sua morte, Diana havia discutido uma futura homenagem póstuma. Ela disse que deveria ser concedida à mulher que conseguisse entrar em uma sala enlutada e fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Charles abriu a página original contendo as palavras exatas de Diana. Seu próprio reconhecimento manuscrito permanecia claramente visível no pergaminho. Camila fitou a tinta e finalmente compreendeu a verdade. Charles carregara essa promessa inacabada por décadas. Charlotte foi escolhida porque o rei acreditava que ela poderia completar o que Diana imaginara. William votou por preservar a redação original e impactante. Catarina apoiou o marido e a monarca aprovou o mandado sem alterações. Camila recebeu a decisão final em silêncio. As palavras permaneceram inalteradas e sua decepção pessoal não pôde mais ser escondida. O mandado foi lacrado, mas a reação da rainha estava prestes a gerar um visível desentendimento no palácio. Num ensaio privado para a cerimônia de investidura, a cadeira reservada, a Camila permaneceu completamente vazia. A jovem princesa reparou imediatamente no lugar vazio. William fingiu não notar enquanto Catherine discretamente ajustava a gola da camisa da filha. Chegou uma mensagem a informar que a rainha não iria comparecer sem qualquer explicação para a sua ausência. Camila permaneceu em sua sala de estar relendo o mandado final repetidas vezes. Cada vez que chegava à frase que ligava Charlotte a Diana, ela parava. Temia que a monarquia tivesse colocado o fantasma de Diana acima de tudo o que ela havia construído. Charlotte sentia a ausência como uma rejeição pessoal direta e dolorosa. A jovem princesa disse a Catarina que renunciaria à honraria para pôr fim ao conflito. Sua mãe respondeu firmemente que compaixão não significa desaparecer. Se Charlotte desistisse porque alguém se sentia ameaçado, a honraria ensinaria a lição errada. Charles recebeu a mensagem de Camila e continuou o ensaio em silêncio. Sua frieza e contenção perturbaram William, que sabia que o silêncio significava que a decisão do rei era definitiva. Um assessor alertou Camila de que faltar à cerimônia criaria um escândalo nacional. O público veria uma rainha se recusando a ficar ao lado de uma criança recebendo uma homenagem. Camila compreendeu o quão rápido sua decepção seria interpretada como crueldade. William perguntou a Charles se a cerimônia deveria ser adiada, para proteger Charlotte. O monarca recusou, afirmando que um adiamento ensinaria à sua neta a lição errada. Charlotte então fez sua própria escolha. Ela pediu para falar com Camila a sós,
sem pais conselheiros ou o protocolo real entre elas. Charlotte entrou sozinha no quarto da rainha carregando a flor de papel de Samuel. Camila esperava que a jovem princesa defendesse seu direito à honra. Em vez disso, Charlotte colocou a rosa de papel sobre a mesa e pediu desculpas pela dor. O gesto simples desarmou completamente a rainha consorte. Pela primeira vez, a homenagem não era uma discussão sobre história ou poder. Era apenas uma criança pedindo a outra mulher que não se sentisse esquecida. Charlotte havia solicitado o encontro depois de saber do possível boicote de Camila. Catherine insistiu que sua filha pudesse falar com a própria voz. Camila fez um gesto em direção à cadeira à sua frente e Charlotte sentou-se em silêncio. A jovem princesa admitiu que temia que a homenagem transformasse Diana e Camila em rivais. Ela não queria que a memória de sua avó fosse usada como arma contra a rainha. A menina não pedia uma vitória. Ela queria paz. Camila confessou que a distinção reabriu anos de julgamento público dos quais ela acreditava ter superado. Charlotte ouviu sem interromper. Então aproximou o papel que Samuel lhe dera, explicando o que o menino lhe ensinara sobre o luto. Disse a Camila que aquilo tinha a ver com os seus sentimentos, não com a opinião pública. Charlotte revelou que havia pedido a Charles que acrescentasse um compromisso específico à cerimônia. A homenagem serviria às pessoas vivas e não preservaria antigas divisões familiares. Essa promessa mudou tudo para Camila. Ela devolveu a rosa de papel e disse a Charlotte para carregá-la ao lado da insígnia de prata. Camila prometeu comparecer optando por não deixar que o passado punisse uma criança. O conflito geracional finalmente fora resolvido a portas fechadas. Ao amanhecer do dia seguinte, multidões se reuniram em frente ao palácio de St. James, carregando rosas brancas e fotos de Diana. A história da cerimônia já havia se espalhado. Uma imagem definiu aquele dia histórico antes mesmo de começar. Charlotte saiu do carro ao lado de Camila com a mão da rainha repousando protetoramente atrás dela. O palácio confirmou que Charlotte receberia a Rosa de Gales diante de representantes de instituições de caridade voltadas para crianças e para o luto ligadas ao trabalho de Diana. O momento transformou uma lembrança familiar privada em uma promessa oficial e pública de serviço. O público entendeu que a monarquia estava escolhendo quais valores proteger. Um importante jornal publicou uma foto de Charlotte segurando a flor de papel com a manchete: "A rosa de Diana floresce novamente". As emissoras descreveram o evento como um reconhecimento geracional de Diana. Antes da cerimônia, Camila deu um passo à frente e ajeitou a fita da insígnia de prata de Charlotte. Charlotte olhou para ela, e Camila fez um pequeno aceno de cabeça tranquilizando-a. William observou o gesto e se virou para se recompor. Ele viu a memória de sua mãe e o futuro de sua filha unidos sem hostilidade. Charles abandonou o texto preparado, declarando que Charlotte estava recebendo a homenagem por ter escutado enquanto os outros seguiam em frente. As palavras espontâneas transformaram o evento. Charlotte fez seu juramento prometendo que a homenagem jamais seria usada para reabrir a discórdia. Camila foi a primeira a aplaudir e todos na sala a seguiram. Naquela noite, a rosa prateada repousava serena ao lado da flor de papel dobrada de Samuel. Charles cumprira uma promessa acalentada por décadas. William observara sua filha assumir a responsabilidade sem amargura. Camila optou por não confrontar uma criança, e Charlotte transformou a lembrança em misericórdia. A família finalmente encarava unida a inevitabilidade do futuro.